Hoje o assunto do seu capítulo de número 6, apostila de número 2, é um assunto de química que faz uma viagem levando a gente aos conhecimentos lá da física. Por quê? Porque quando a gente fala em modelos atômicos, quando a gente fala na concepção do átomo, da matéria, automaticamente a gente se refere à energia. E, a princípio, a nossa aula de hoje vai abordar o comportamento ondulatório. Vanks, o que seria uma onda? Ondas, meus amigos, são perturbações do meio. Então, toda vez que você tem uma perturbação do meio, você pode classificar isso como onda. Você me ouvir falar, eu perturbo o meio, a onda sonora. Você visualizar algum objeto em função da luminosidade, a perturbação do meio, a onda eletromagnética, que é um tipo de onda, no caso a luz. Então, nestes casos específicos, eu preciso entender o comportamento das ondas e fazer as suas classificações. Quando a gente fala em ondas, a gente precisa saber que existem dois tipos importantes de ondas. As ondas mecânicas, tá? E as ondas eletromagnéticas. Vanks, eu estudo isso aí em física, né? Sim. Só que nós vamos precisar disso para poder estudar o comportamento dessas estruturas na condição de energia. Bom, quais são as ondas mecânicas? Ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio físico. Então, se propagam em meios físicos, ou seja, elas se propagam no sólido, no líquido e no gasoso. Elas não conseguem se propagar em outras situações. Ela precisa ou do estado sólido, ela precisa do estado líquido, ou ela precisa do estado gasoso. Se ela não tiver essa condição, ela não vai participar de nenhum tipo de deslocamento. Já as ondas eletromagnéticas, a propagação em qualquer meio. Ah, mas é igual a mecânica? Não. É propagação em qualquer meio, além do vácuo. Ah, quer dizer então que a eletromagnética se propaga no vácuo? Exatamente. Por exemplo, a luz solar, a luz que chega até nós na superfície terrestre, ela gasta 500 segundos para sair lá do Sol e chegar até aqui, com velocidade de 300 mil km por segundo. Se ela fosse uma onda mecânica, ela não chegaria aqui por quê? Por causa do vácuo. Então, um exemplo clássico de onda mecânica, o som. Um exemplo clássico de onda eletromagnética, a luz. Entendeu? Então, eu preciso ter essa primeira concepção. Antes, eu gostaria que você representasse as ondas para que eu pudesse visualizar como é que elas se comportam no sentido de seus elementos. Tá bom. Os componentes da onda. Eu vou fazer isso para você. Tá? Eu vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar aqui para você visualizar. Vou trazer aqui uma linha imaginária. Nessa linha imaginária, eu vou traçar os elementos da onda. Esse é o desenho clássico de uma onda, tá? Elementos, Vanks. Vou lá, vou te mostrar. Os elementos da onda. Tá vendo esses pontos mais altos? Eu vou chamá-los de cristas. Os pontos mais altos eu vou chamar de crista. Os pontos mais baixos eu vou chamar de vale. A distância entre uma crista e um vale, posições aqui, no comprimento de onda. Esse comprimento de onda, eu vou representá-lo com uma letra grega, que é a letra grega lambda. Essa letrinha aqui, ó. Ó, uma crista e um vale, isso aqui é um comprimento. Uma crista e um vale, isso aqui é um comprimento. Antes daqui para cá, é a metade do comprimento. A altura que vai, à medida que vai, a linha imaginária desse eixo até a crista, você vai chamar de amplitude. E vai representar pela letra A. Essa distância também corresponde para baixo, ó. Tá? Tanto de uma crista até a linha imaginária, como do vale até a linha imaginária. Esses são os componentes da onda. Antes, crista, ponto superior. Isso. Vale, parte mais inferior. Amplitude, distância da linha imaginária ou linha, o eixo principal até a crista, ou dessa linha até o vale. Comprimento. Esse comprimento também, amigos, pode ser feito assim, ó. Se você sair de uma crista, for até outra crista, é um comprimento de onda. Se você for de um vale
de um vale até outro vale também é comprimento de onda. É tudo com simetria, tá bom? Beleza? Uma observação importante. Eu posso calcular a velocidade de uma onda por esta relação bem aqui. A velocidade de uma onda é o seu comprimento vezes a sua frequência. E preciso lembrar para você duas grandezas importantíssimas que envolvem esse conhecimento. O período da onda e a tal frequência. Quando eu falo em período de uma onda, eu me refiro ao tempo que ela gasta para executar um ciclo. Ele é dado em segundos. Quando eu falo em frequência, eu digo para você quantos ciclos são completados na unidade de tempo. Ele, quando trabalhando na unidade de tempo segundo, é dado em hertz. Matematicamente falando, eu tenho período igual a 1 dividido pela frequência. Tenho frequência igual a 1 dividido pelo período. Essas relações matemáticas são as que a gente mais utiliza, tá? Outra coisa muito importante de citar aqui para você é com relação à energia que envolve os componentes da estrutura atômica. Vamos pegar agora, voltar lá no átomo. Vou desenhar o núcleo dele aqui. Aqui o núcleo do átomo, e ao redor desse núcleo nós temos espaçamentos energéticos ou órbitas, que a gente chama por K, L, M, N, O, P, P. São os níveis de energia. Nível de energia. K, L, M, N, O, P, P. Os elétrons, amigos, estão aqui nesses níveis de energia. O que acontece? Quando você ganha energia ou perde energia, se você ganhar energia, o que é que você vai fazer? Ao ganhar energia, você vai se afastar do núcleo. Esses elétrons, ao perderem energia, irão se aproximar do núcleo. Essa regrinha, o fóton, seria essa quantidade de energia. Quando os elétrons que estão nas órbitas, que estão dentro das estruturas ou níveis de energia que vão do camada até o camada aqui, ganharem energia, eles vão se afastar do núcleo. Quando eles perderem energia, eles vão se aproximar do núcleo. Então, não esqueça, aproximação e afastamento depende de quem? Ó, eu estou com o elétron aqui. Para ele vir para cá, significa o quê? Ele ganhou energia. Eu estou com o elétron aqui e ele se deslocou para cá, significa o quê? Ele perdeu. Aqui ele ganhou, aqui ele perdeu energia. Tudo bem? Quem foi que trouxe essas concepções? Bohr. Quando nós estudamos os modelos atômicos, eu apresentei para você. O modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e a complementação feita por Sommerfeld. O modelo atômico do Bohr, ele traz para nós uma série de informações, porque ele adaptou o que o Rutherford tinha trazido e dentro dessa concepção, o que é que ele diz para a gente? Ele diz uma série de coisas relevantes. A primeira delas, que acabei de mostrar para você. Elétrons giram aonde? Elétron gira ao redor de quem? Do núcleo. Quem está lá no núcleo, Vanks? Quem está no núcleo? Os prótons e os nêutrons. O Bohr ensinou que o elétron gira ao redor do núcleo. O que é que ele ensinou mais? Ele disse para a gente que o átomo possui um número de órbitas. Um átomo possui um número limitado de órbitas. Qual é esse número? 7. Nós temos um número limitado de órbitas. E essas órbitas eram circulares. Ah, lembrei. Quando ele falou que eram órbitas circulares, o Sommerfeld veio e fez a correção, disse que ela era elíptica. Muito bem. Ele também falou que um elétron permanece em movimento, né? O elétron permanece em movimento. O que é que acontece com esse elétron quando ganha energia? Esse elétron, quando ganha energia, se afasta. Quando perde energia, se aproxima. De quem? Do núcleo. Ah, entendi. E esse movimento nessa órbita, se ele ficar dentro da órbita, ele não está nem emitindo, nem recebendo energia. Agora, quando ele salta de um nível para outro, significa o quê? Que ele ganhou, que ele perdeu. Então, ó, os elétrons giram ao redor do núcleo, bem? O átomo possui um número de órbitas circulares, esses elétrons estão em movimento. Quando ele ganhar energia, ou quando ele perder, ele vai se aproximar ou se afastar. De quem? Do núcleo. Quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons se encontram no núcleo. Isso aqui a gente não pode se esquecer. Vanks, dentro dessa visão que a gente tem, eu gostaria que você fizesse para a gente uma explanação
quando a gente fala de níveis e subníveis de energia, às vezes eu me confundo. Bom, é o seguinte, se você fosse comparar o átomo com um prédio, os níveis de energia seriam os andares. Tá? Os níveis seriam os andares. Então, seria um prédio de 7 andares. Ó. Chamada A, L, M, N, O, P, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei uma a mais aqui. Então, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, L, M, N, O, P, Q. E aí, dentro disso aqui, amigos, a gente tem os subníveis. Ah, entendi. Se você fizer uma comparação, uma analogia com o prédio, os andares seriam os níveis. E os subníveis seriam os apartamentos. Dentro desses níveis, nós temos o subnível S, E, B e F, representado por letras minúsculas. Esse nosso amigo comporta no máximo 2 elétrons, o S, o P comporta 6, o P comporta 10, o F comporta 14. Essa é a quantidade máxima. Banks, eles podem ter mais? Podem ter mais do que o que tem aí? Não, eles podem ter menos. Para que a gente possa entender essa distribuição, iremos fazer uso de um ensino de um sujeito fantástico chamado Linus Pauling, que ensinou para a gente distribuir os elétrons nos níveis e subníveis. Linus Pauling traz para a gente essa situação. Eu vou lhe ensinar um macetezinho aqui, é muito simples, ó. Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. E é isso, Marcos. Aprenda primeiro, depois eu te ensino a fazer. 1, 2, 3, 4. Aí você continua voltando. 5, 6, 7, 7. Na primeira coluna coloca a letra S, na segunda a letra P, na terceira a letra D e na quarta a letra F. Vamos aprender isso aqui na prática agora. Presta atenção, eu vou te ensinar aqui, ó. Presta atenção. Linus Pauling, como é que eu te ensinei? 1, 2, 3, 4. Vou anotar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. S, E, D, F. Vanks, isso aqui serviu para quê? Nada mais, nada menos do que o Linus Pauling ganhar o Nobel de Química. Isso aqui é para tu aprender a construir o diagrama. Vamos fazer, ó. Tu vai fazer assim, ó. Essa numeração que eu te dei, para tu colocar do 1 ao 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois tu coloca do 2 ao 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terceiro, tu coloca do 3 ao 6. 3, 4, 5, 6. E por último, coloca 4 e 5. Observe que na coluna eu colocarei quem? Na primeira, S. Ah, que legal. Tu vai colocar o S em todo mundo. Na segunda, tu vai colocar o quê? E. Na terceira, D. Na quarta, F. Como é que eu construo o diagrama? Muito simples. Você sempre deverá traçar diagonais de cima para baixo, começando sempre com um S. Está vendo aqui, ó? Você vai só anotando os números que você precisa conforme o número atômico. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. O sódio, Na, número atômico 11. Como é que faria a distribuição em subníveis? Usando o diagrama. E em níveis, usando o diagrama. Deixa eu te mostrar. Olha como é fácil. Você vai pegar a quantidade de elétrons. Quantos tem aqui? Número atômico? 11. Você vai começar por onde? Sempre comece por um S. Então vai ficar assim, ó. 1S2, coloca o expoente 2 no S. No P você coloca quanto? 6. No D, 10. E no F, 14. Lembrando, isso é a quantidade máxima, tá? Depois vem quem do S2? 2S2. Depois vem quem? S, vem quem, ó? 2P6. Depois, 3S. Mas cuidado. Quantos elétrons você tem que colocar? 11. 2, olha aqui, 2, 1, 2, 4, 6, 10. Aqui falta quantos para 11? 1. Pronto, distribuiu. S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vanks, e os níveis? Número 1 é o nível primeiro, é o K. Quantos elétrons aí? 2. O 2 representa o L. Quantos elétrons tem aqui? 2 e 6, 8. O 3 representa o M. Quantos elétrons? 1. Pronto, amigos, olha.
Linus Pauling nos ajudou com maestria a fazer isso, tá? Níveis e subníveis de energia. Bom, visto o diagrama de Linus Pauling, eu tenho que lhe ensinar o endereço dos átomos, de endereços dos elétrons especificamente. Como é que a gente faz endereço de elétron, Max? Vou te ensinar. Não esqueça do Linus Pauling. Eu vou te ensinar agora como é que você vai fazer o conjunto dos números quânticos. Quando a gente pergunta onde você mora, você diz assim: eu moro na América do Sul, um país chamado Brasil, unidade da Federação Rondônia, cidade Vilhena, o bairro Jardim Universitário, na rua 20, número 47, e o meu quarto fica à direita da cozinha. Nossa, Max, que é isso? Seu número quântico. Você deu tudo aqui. Existem 4 números quânticos. O número quântico principal, vou te ensinar. O número quântico secundário, ó, o principal é N, secundário L, tudo minúsculo. Magnético, é o número quântico M. E o spin. Spin tem a ver com rotação, com girar. Vou usar MS. Bom, vamos lá. Preste atenção. Eu disse para você que isso serve para quê? Para identificar o endereço do elétron. Literalmente é o endereço. Esse conjunto nunca se repete. Os 4 são sempre diferentes. Ninguém tem o mesmo endereço. Bom, o número quântico principal indica nível. Vou até colocar logo aqui para facilitar a sua vida. O número quântico principal indica nível. Bom, se ele indica nível, amigos, quantos níveis de energia nós temos? 7. Então, o número quântico principal vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser um desses. Secundário vai indicar subnível. Quais são os subníveis que eu ensinei agora há pouco? SPDF. Você vai usar 0, 1, 2, 3. Número quântico magnético vai indicar a posição do elétron nos orbitais. Você vai ter uma quantidade máxima de 7 orbitais. Eu vou desenhar 7 quadrinhos aqui para você. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vou colocar o 0 no centro. Presta atenção. O 0 vai estar aqui, no centro. À direita são os positivos e à esquerda os negativos. O tal do spin, Vanks, o tal do spin é só para dizer para você rotação. Como é que a gente faz esse negócio de rotação? Se o elétron estiver para cima, você vai colocar menos meio. Se ele estiver para baixo, você vai colocar mais meio. Que coisa complicada? Não é. Depois que eu fizer um montão de exercícios, você vai ver que não é complicado. Deixa eu te mostrar. Vou te dar um exemplo aqui, vários exemplos, tá? Vou te dar vários exemplos para você visualizar isso aqui, para ver como não é difícil. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui um subnível, tá? Vou colocar aqui, ó, 3S2. Como é que eu vou fazer o número quântico principal? Como é que eu faço na secundário? O magnético, spin. Vamos lá, presta atenção. Primeira coisa, você vai olhar para o número que está aqui. Olha como é fácil. Que número que você tem aqui? 3. O número quântico principal, 3. Secundária, o subnível. Quem é que está aqui? É o S. O S você coloca 0. O P você coloca 1. O D você coloca 2. E o F você coloca 3. Então aqui, secundário, 0. Para eu fazer esses dois, o magnético e o spin, eu devo desenhar o orbital. Qual é o orbital que eu tenho aqui? O S. O orbital, pessoal, é onde o elétron tem grande probabilidade de se encontrar. O subnível S, ele comporta 2 elétrons. Em cada orbital, eu vou ouvir o que foi ensinado por Pauli e por Randi. O que eles disseram, Max? Eles disseram o seguinte, que dentro de um orbital só pode ter 2 elétrons no máximo de spins contrários. Então, o que eu faço? Lá no subnível quântico magnético 0, está aqui, ó. Aqui é 0, já coloquei, né? Quantos elétrons você tem aí? Quantos elétrons? O expoente? 2. Coloca um elétronzinho para cima, um elétronzinho para baixo. Quanto é o magnético? 0. O último elétron que você colocou não está com a setinha para baixo? Então vai ser mais meio. Bom, aqui estão os 4. Ó. Principal 3, secundário 0, magnético 0, spin mais meio. Antes é necessário a gente fazer mais. Claro, deixa eu te mostrar. Vou te mostrar vários exemplos. Você não vai ficar sem aprender. Ó, vou fazer mais exemplos aqui. Agora, por favor,
Fique atento. Eu quero os números quânticos, eu vou fazer vários exemplos, um de cada vez, sem pressa. Eu quero os números quânticos desse aqui, ó. Vou colocar 4 e 7. Principal, secundário, magnético, spin. Vamos ver se você não esqueceu. O principal e secundário é só olhar. Qual o número que está aqui? 4, é o principal. Secundário, S você coloca 0, D você coloca 1, D você coloca 2. O S não tem 2 elétrons, então você faz um orbital. O D não tem 6 elétrons, então ele tem 3 orbitais. Ah, entendi. O D tem 10 elétrons, quantos orbitais você precisa? 5. O F tem 14 elétrons, quantos orbitais você precisa? 7. Como é essa conta, Vamos? É porque cada orbital só coloca 2. Se você precisa de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui neste exemplo eu estou com o D. Eu vou fazer assim, ó. Os últimos 2 eu sempre preciso de desenhar. Desenha aqui, ó. 5, tá vendo? Ó? Aqui o 5, coloco o 0 aqui no meio. 1, 2, menos 1, menos 2. E agora eu vou fazer a distribuição dos elétrons. Quantos elétrons você possui? Você possui 7. Tá vendo aqui, ó? 7. A regra de Rand de Pauli, você tem que dar um elétron para cada orbital e depois você distribuir o segundo. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo ganhou o primeiro? Sim. Agora você volta para o início e vai colocando spin para baixo. Ó. 6, 7. Parou bem aqui. Você olha para o último elétron que você colocou. Magnético, parou em que lugar? Parou no menos 1. Pronto. Frequente magnético, menos 1. Spin, está para cima ou está para baixo? O último, para baixo, mais meio. Ah, Vanx, então não é difícil não. Claro que não. Eu vou fazer outro exemplo aqui do lado, eu vou tirar o F daqui, para facilitar para nós, vou colocar ele bem aqui do ladinho, você vai querer depois fazer o print. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É sempre assim, ó. Vou colocar outro exemplo aqui. Vanx, me dá o conjunto de números quantos? Calma, já vou colocar. A letra C. Vamos colocar aqui, ó. 5P4. Vamos lá? Quais são os números quânticos? Principal, secundário, magnético, spin. Bom, vamos fazer. O principal e o secundário não tem trabalho, é só olhar. Quanto aqui? Principal, 5. Qual subnível você tem aqui? P. Se fosse S, você colocava 0. O P você coloca 1. O D é 2 e o F é 3. Bom, para descobrir os últimos 2, o que é que eu disse para você? Desenha. Subnível P, você desenha quantos orbitais? 3. Aqui fica 0, mais 1 para o lado, menos 1 para o outro. E aí o que você vai fazer? Quantos elétrons tem aqui para você distribuir? 4. Então, vamos lá. Faça a distribuição de 4 elétrons. Vamos lá. Pauli, como é o nome dos dois químicos? Pauli, princípio de exclusão, e Rand. O que é que nos ensinaram? Primeiro, você coloca um elétron em cada orbital. Vamos lá. 1 para cima. 2, 3. Aí volta para colocar o próximo, depois que todo mundo ganhou o primeiro. 4. Parei. Parou bem aqui. Onde você parou? O último, no menos 1. Está para cima ou para baixo? Está para baixo. O magnético vai ser menos 1. Porque parou aqui no orbital menos 1. E o elétron está para baixo, mais meio. Bem, meus amigos, é assim que a gente tem que trabalhar. Os 4 números quânticos, principal, secundário, magnético e spin. Só para fechar a nossa aula, eu vou de novo lembrar para você, para que você fique com isso gravado na sua memória, tá bom? Olha aqui, ó. Quem é o número quântico principal? O número quântico principal, letra N, indica nível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secundário, indica o quê? Subnível. Como é que eu faço? O L. Se for S, você coloca 0. E você coloca 1. O B você coloca 2. E o F você coloca 3. Magnético. O magnético você tem que desenhar os orbitais. Como, Vax?
magnética é assim. No subnível S, você coloca um orbital. É o lugar onde há uma grande probabilidade de encontrar os elétrons. O P você coloca 3. O D você coloca 5. O F, você coloca quantos orbitais? O F você coloca 7. Por quê, Vanks? Lembre-se, o S tem 2 elétrons, precisa de um orbital. O P tem 6, precisa de 3. O D tem 10, precisa de 5. O F tem 14, precisa de 7. Porque cada quadrinho desse aqui, chamado orbital, comporta 2 elétrons no máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? E o spin? O spin, que a gente chama de MS, a gente faz só olhar para o orbital. Se o spin estiver para cima, o elétron, você coloca menos meio. Se estiver para baixo, você coloca mais meio. Essa é a forma de você trabalhar com os números quânticos.